Estamos aqui, mais uma palestra em forma de entrevista com a Tânia Mujica. Bom, Tânia, muito obrigada por estar aqui, agradeço muito a sua participação e tenho certeza que isso vai agregar muito valor e muito resultado na vida dos profissionais de secretariado. E eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouco da sua... se apresentando como profissional, o que você faz hoje, enfim. Oi, Bianca, minha linda. Gratidão pelo seu convite. Obrigada. Estou muito feliz de contribuir com o projeto, eu com as secretárias. Ai, que bom. Então, estamos juntas. A gente sempre se falava de vamos tomar um cafecinho, vamos conversar. Eu nunca imaginei que ia ser direto na câmera. Uau! Bom, gratidão pelo convite. Bom, meu nome é Tânia Mujica, eu sou peruana, sou coach, analista comportamental e eu ajudo a grandes players do mercado a encontrar um equilíbrio entre o ser e o fazer através do poder da meditação. E o caminho, né? Exatamente. Não somente ajudar a ver o caminho, mas especialmente como caminhar. Como caminhar. Como caminhar num mundo no qual a gente procura resultados. E é o mais difícil, né? É esse como. Realmente, eu porque como. Definir, assim, não é tão difícil como executar, né? É muito fácil a gente se perder no fazer, né? E deixar de ser. É muito fácil a gente construir fora e muitas vezes destruir dentro. E não perceber disso. Porque quando a gente constrói fora, a gente percebe. Quando a gente destrói fora, a gente percebe. Mas muitas vezes, por muitos anos, a gente pode ficar destruindo dentro e a gente não percebe. Que é o que aconteceu comigo. Muito bem. Então, vamos aproveitar e conta um pouco da sua história, da sua trajetória profissional e pessoal, enfim. Legal. Eu acredito que muitas pessoas tenham a sensação agora de que estão ficando para trás, independente de quanto essas pessoas façam, independente de quanto você faça, é tanta informação, é tantos cursos, tantas inovações, tanta informação, né? Que a sensação que a gente tem é que está ficando para trás. Sim. Né? E houve um tempo, alguns anos atrás, em que eu estava aparecendo em revistas, sendo case de sucesso na minha empresa, eu trabalhava com produções de eventos. E assim, na visão de todo mundo eu estava sendo bem sucedida, mas eu também sentia que estava ficando para trás. Porque não adianta quanto resultado você faça, se internamente você não está tendo o mesmo resultado, você sempre sente que está ficando para trás. Você não está sendo realizada, né? Exatamente. Então eu tinha muitos resultados, muito ativa, aparentemente, né, diante das outras pessoas, bem sucedida, mas essa sensação de vazio, de que falta algo, que é o que a maioria das pessoas pensa. E quando eu percebi de que realmente eu tinha negligenciado muitas áreas da minha vida, né? Pessoal, sono, alimentação, meus valores. Eu precisava parar. Para refletir, né? Porque eu percebi de que se eu não era capaz de liderar o que estava dentro de mim, as minhas próprias emoções, a minha mente, meu corpo, né? Eu não poderia liderar nada que fosse fora, né? Eu acho que dou um exemplo. Muitas vezes a gente fica, por exemplo, mexendo uma perna, né? Como reflexo do que está acontecendo aqui dentro. O mesmo pensamento que vai e não para, né? Falou assim, nossa, se a gente não consegue liderar nossa própria perna, né? Imagina que fora. Se você puder liderar seus pensamentos e ter uma boa noite de sono, quando for na cama, você simplesmente se entregar ao descanso e não ficar pensando no que irá trabalhar, né, no dia seguinte. E quando você esteja no trabalho, sem ter que pensar de que, qual será... não vejo a hora de chegar na casa e me jogar na cama. No momento que você seja capaz de estar no teu próprio corpo na hora, de estar no seu próprio corpo, no presente, né? De estar mente e corpo juntos no lugar que você está. No momento que você souber o que passa no teu corpo, que tudo que acontece em você porque você escolheu ser, não num piloto automático, você direciona mesmo a sua vida, seu andar, seu corpo, seus pensamentos, suas emoções. Quando você conseguir identificar os sentimentos que você tem,
diante de determinada situação e de identificar as tuas próprias necessidades diante das tuas insatisfações ou satisfações, aí sim você é capaz de liderar fora de você. Fora. Exatamente. E esse trabalho pode ser em conjunto. Não precisa as pessoas parar pra... Não, agora para, pronto. A tua secretária vai pedir demissão no dia seguinte. Também não. É um trabalho que a gente pode fazer em conjunto. Sim, a gente não sim. precisa. Agora, esse espaço de tempo, esse parar, ele às vezes é 1 minuto. Às vezes é 5 minutos. Porque a gente se deixa, como é a palavra em português? Abstrair, abduzir, sei lá, pela situação, né? A gente se torna a situação. Sim. E a gente se perde nesse momento. Você absorve muito problema, né? Porque o trabalho de vocês é solucionar problema. Exatamente. E nesse momento você perde a sua identidade. Um momento você vai falar, não sei, por exemplo, meu nome é Bianca e eu sou uma solucionadora de problemas. Assim, né? Bianca problema, Bianca solução. Meu nome aqui é Bianca solução. Né? E às vezes a gente se esquece de quem é você diante desses problemas. Quais são os sentimentos que você tem diante das demandas que te exigem. É porque vocês têm a obrigação de ser super-heróis. E o que eu mais vejo na nossa profissão é a questão da resiliência, é o que gera de ansiedade, de estresse mediante a essas situações, né? Muitas pessoas não conseguem lidar com isso, não conseguem ser resilientes o bastante para lidar com desafios cada vez maiores, que é o que a nossa profissão sempre está exigindo, né? Desafios cada vez maiores. E eu acho muito interessante isso que você está falando, de você trabalhar o eu para poder liderar o externo. Né? O mais difícil ainda do trabalho de vocês é que diante de tudo isso, ainda tem que fazer cara bonita. Ainda tem que ser Você não pode dizer, eu tô estressada, do seu chefe. Ainda ser simpática, aliviar a ansiedade das pessoas para quem vocês estão trabalhando, mesmo que vocês estão tendo ansiedade e estresse também. Muito. Entendi. Tá tudo assim, o universo que tá dentro de nós, ninguém imagina o que se passa, né, dentro de nós. E a gente também tem medo de expressar isso, porque realmente é questão de... não quer saber, enfim, não se importa e muitas vezes não tem essa parceria, né? Muitas vezes não trabalha em conjunto. E eu vejo isso que é muito ruim para nossa área, né? Acho que deveria ser muito recíproco, né? A gente entender o lado deles e eles também entenderem o nosso lado. Mas existe uma forma de fazer isso acontecer. Então fala como, por favor. Porque do contrário, acontece uma anulação. Sim. Né? Então é como se eu tenho que solucionar problemas, eu tenho que ajudar a meu chefe, seria, né? Isso. O chefe, aliviar, porque assim, o trabalho de vocês é impedir que ele tenha estresse, ansiedade. Exato. Facilitar a vida dele. Exatamente. E você absorve e a ansiedade e o estresse fica com vocês, né? Sim. E a sensação até pelo que, muitas vezes, quanto mais eficiente você é, menos você até demonstra essa insatisfação, essa ansiedade, a sensação é de que vocês são super-heróis. Super-heróis, né? Super-heróis que não inabaláveis. Sim. Né? Sim. E eu acredito que assim, a responsabilidade do chefe, por exemplo, não ser um parceiro recíproco, muitas vezes, também cabe a responsabilidade diante daquela super-herói. Ou daquele super-herói, né? Que se mostra dessa maneira, né? Porque é visto, nossa, minha secretária, ela é ótima, ela resolve tudo. Tudo que eu pedir, ela faz, pum, pá. A sensação é de, tipo, super-herói, não sente nada, não é vulnerável, né? E verdade. E tem uma técnica, agora já partindo pra solução, solução. Tem uma técnica, vocês vão gostar. Tem uma técnica de comunicação que chama assim CNV, comunicação não violenta. Já tem um vídeo sobre isso? Eu ouvi por conta do Murilo, do meu chefe atual. Eu que tenho ensinado pra ele com relação a essa comunicação. Inclusive, a gente encontrou um curso recentemente que eu queria muito fazer e que ele inclusive falou, nossa, eu vou falar com a Tânia para fazer esse curso. Ótimo. Porque realmente é maravilhoso e ninguém, assim, eu nunca tinha ouvido falar. Não é comum.
Vou te dizer assim, sabe para que se usa CNV? Uhum. Se usa até para resolver conflitos políticos entre Israel e Palestina. Imagina que você, secretária, não vai conseguir usar com seu chefe. Tipo, é claro que é muito bom. É pra tudo, sério. Tudo, é uma comunicação. Pra família, pra Tudo, profissional, tudo, todos os tudo. âmbitos. Né? Ai, agora tá com curiosidade, saber como que esse negócio funciona, né? Porque a gente fala, nossa, tá demais. Pronto, acabou a entrevista, tchau. Só gera mais ansiedade, assim. Calma, não fique ansioso. A gente vai ensinar passo a passo, ó. E o que é CNV? O que significa CNV? CNV significa comunicação não violenta. Eu acho que o nome é péssimo, na verdade, né? Porque parece que a gente vai se agredindo o outro quando a gente conversa. Mas o fato é que a gente agrede. Verbalmente. E agressão, tá vendo, né? Mais suspense ainda, prometo. Mas que eu preciso explicar por que ele chama-se comunicação não violenta. A gente agrede ao outro o tempo todo. Vou te dar um exemplo, né? Eu me senti, vamos pensar assim, eu me senti ignorada. Um exemplo, né? Me senti ignorada pelo meu chefe. Uma frase poderia ser comum. Tá? Comum. Ou tem alguma outra frase muito comum? Alguma queixa da secretária diante dos seus chefes? Qual seria? Eu acho que essa parte ignorada é muito comum. Porque a gente pode mandar e-mail e não ter resposta. A gente querer ajudar assim, nunca ter uma resposta. Ou também uma resposta um pouco agressiva. Entendi. Né? Sim, não, e não falar, e não responder o que a gente realmente quer. Quer dizer, que a gente perguntou, ele só responde assim, ok, sem ler direito a mensagem, enfim, a gente se sente um pouco ignorada nesse sentido. Ótimo. De não ter a resposta completa e de não ter atenção, enfim. Entendi. Eu não... Vai, desabafar, Bianca, sabia? Ai, tô chorando. Calma, papel higiênico. Eu sei que você está passando pela mesma coisa, pelo mesmo problema. Vamos lá. Eu me senti ignorada. Olha só. Vamos ver só essa frasezinha. Eu me senti ignorada. Quem disse que se sentir ignorada é um sentimento? Me senti ignorada. Então a gente colocou como um sentimento o julgamento de que a gente está sendo ignorada. Porque esse fui ignorada não é um sentimento, é um pensamento. Sim. Entende? Sim. Então o que acontece? Eu estou colocando como sentimento um julgamento que eu estou fazendo, porque percebe que me sentir ignorada depende do outro ter me ignorado? Sim. Agora, é um julgamento que eu faço, independente do ok que ele diz ou do e-mail que não respondeu, a gente não sabe qual a motivação que ele teve para não responder, motivo ou motivação para dizer um ok. Poderia ser realmente dizer, ai, não aguento mais, poderia. Poderia ser, nossa, ela resolve tudo, se ela tá dizendo, então já colocou ok. Pode ser, não, nem vou responder, ela já vai resolver porque já resolve tudo. Pode ser N motivos e motivações pelo qual ele fez isso, mas o nosso julgamento foi o quê? Me sentir ignorada. Primeiro a gente já culpou o outro por nosso sentimento e colocou como um sentimento um julgamento. Sim. Então, na verdade, você julgou e ignorou totalmente os seus sentimentos. Vamos colocar aqui. A gente não tá falando do gorila, tá? Se você tá vendo essa entrevista, não é com você. Vou falar de outro chefe. Tá bom? Imaginando que é um ex-chefe seu. No qual você teve o julgamento de eu me sentir ignorado. Sim. Vou praticar com você o CNV. Então, vamos na prática, que aí já fica mais claro. Legal. Quando você julgou de que estava sendo ignorada, e aí já dá um bom avanço. Sim. Perceber e identificar o que é um julgamento. Porque no momento que eu digo que o outro me ignorou, eu estou sendo violenta. Por isso que vem comunicação não violenta. Estou sendo violenta porque eu estou agredindo ele sem ele saber. Sem ele saber. Entende? Estou julgando, já julgando-o como um carrasco, independente de que seja. É que a comunicação não violenta é parte de uma observação real do que eu sinto e do que eu preciso. Sim. Tá? Sim. Então, quando você julgou em algum momento que estava sendo ignorada, qual era o seu sentimento? Sentimento. Sentimento. E sentimento não é os pensamentos. Um pouco de desprezo? Desprezo requer de que o outro te despreze. Então é o julgamento.
Agora, qual o sentimento que você tem quando você imagina que está sendo desprezado, quando você percebe, quando você julga que está sendo desprezado? Vamos te dar exemplos de sentimentos. E aí o grande problema. A gente não olha para os nossos sentimentos. A gente olha apenas para os nossos pensamentos. E tem muita diferença do pensamento e sentimento. Então, por exemplo, diante de um desprezo, eu posso me sentir triste, frustrada, impotente, com raiva. Quais os sentimentos que você tem quando se sente... quando você julga que está sendo ignorada? Triste. Triste. Ótimo. Triste. Eu me sinto triste. Que outro sentimento mais pode ter nesse momento? De impotência. Impotência, ok. Você se sente triste e impotente. Nesses sentimentos, por exemplo, dizer, olha, quando meu chefe não responde meu e-mail, ou quando não responde um ok, eu me sinto triste e impotente. Eu julguei ele? Não. Você está dizendo sobre teus sentimentos. Ok. Sinto triste e impotente. Perfeito. Vamos pensar assim, se você se sentiu triste e impotente, foi porque algumas das suas necessidades pessoais, necessidades da Bianca, não foram supridas. O que você precisava que acontecesse para você não se sentir... Tem dois sentimentos, vamos partir pela tristeza primeiro. O que deveria ter acontecido? O que você precisa que aconteça? O que você teria gostado que aconteça? O que você necessita que aconteça para não sentir tristeza? Gostaria que ele desse atenção. Isso, você tem a necessidade de que ele desse atenção devida para aquele e-mail que você envia. Sim. Certo? Você tem essa necessidade. E você tem essa necessidade por que motivo? Porque eu preciso resolver tal situação que eu preciso de uma resposta dele, de uma atenção dele. Ótimo. Então vamos lá, vamos partir para o começo. Eu tô elaborando aqui uma conversa já para ele. Legal, tá. Então, vamos colocar aqui o chefe, né? Quando eu vejo que você, situação atual, a observação, a descrição do que aconteceu. Eu lhe enviei um e-mail, 2 e-mails ontem. Um você não respondeu e outro apenas disse ok. Quando isso acontece, eu me sinto triste e impotente. E eu me sinto assim porque eu tenho a necessidade que você dê atenção devida para os e-mails que envio, porque eu tenho a necessidade de resolver tudo que você precisa. Mas para isso eu preciso da sua atenção, necessidade. Ótimo. Por último, o último passo, pedido. O que você poderia pedir especificamente para ele suprir a sua necessidade para você não ter esse sentimento? Que você seja mais atencioso com os meus e-mails, porque... Eu acredito que tudo que a secretária manda é uma coisa importante. Porque ela filtra informações não relevantes e relevantes, e tudo que a gente passa para ele é relevante. Ótimo. Então ele tem que sacar isso. Ótimo. Nossa, vocês vão sair daqui já manda e-mail logo, já liga para ele imediatamente, marca a reunião com ele amanhã, porque já temos um roteiro que soluciona o maior problema de você. Vamos lá. Agora vamos completar esse roteiro, né? Assim, querido e amado chefe, ontem lhe enviei um e-mail, lhe enviei 2 e-mails, dos quais um você não respondeu e outro apenas respondeu um ok. Quando esse tipo de coisa acontece, eu me sinto triste e impotente, pois eu tenho a necessidade de que você me responda esses e-mails para poder ajudá-lo. Entenda que eu já filtro todas as informações possíveis e eu me comunico com você apenas naquelas que são urgentes e dependo de você. Eu tenho a necessidade de lhe ajudar, por isso eu queria lhe pedir que nos próximos e-mails que eu lhe envie, veja com atenção que eu enviarei apenas aquelas que serão mais importantes e relevantes. Muito obrigada. Olha só, você julgou em algum momento? Não. Então não foi violento. Você disse seus sentimentos e se tornou vulnerável. Chega de aparentar ser a super-herói, né? A Mulher Maravilha que resolve tudo. Você tem sentimentos, diga-os. Eu me sinto. Não vai amanhã falar assim, você faz me sentir triste e vulnerável. Pronto, aprendi meus sentimentos. Não, porque você não pode culpar ao outro pelo que você sente. Você tem um sentimento, a Bianca, ela falou do sentimento que ela tem. O seu sentimento pode ser raiva e pode ser isso. Outro sentimento pode ser frustração.
né? Ela sente tristeza e impotência. Então, ela sente, porque ela tem essa necessidade. Então, quando você diz para o outro que você tem um sentimento, porque você tem uma necessidade específica, a pessoa, ao te ver vulnerável, ela gera empatia e compaixão. A pessoa que lhe ajuda, que está lhe ajudando aí o tempo todo, sendo o braço direito dela, está precisando. Você está. A pessoa se torna compassiva ao ponto de querer não contribuir para você se sentir assim, mas não porque você a deixou culpada. Então, se você diz, você me deixa assim, e você ataca, o que acontece quando uma pessoa é atacada? Ela vai fazer o quê? Se defender. Claro. Né? E atacar novamente. Sim. Ainda mais sendo chefe. Eles são proativos pra isso. Você atacou, ele ataca de volta. Assim, na empresa. Tem informação específica pra isso. Exatamente, né? O máximo que ele pode fazer é menos violento, assim, pode pegar seu contra-cheque. Então tem que se mostrar vulnerável. Você não pode culpar o outro pelos sentimentos. Isso é em caso de chefe, marido, filho, todo mundo. Tudo, né? Exatamente. Bom, bem lembrado, não é só em caso de relação, né, chefe, secretário, secretária-chefe, é com o marido. É com todo mundo, com todo mundo. Então, você tem que se tornar responsável pelos sentimentos diante dessa situação. Eu me sinto triste e impotente. Eu me sinto. Não tá culpando. Aí você fala, ainda se torna mais vulnerável ainda, pois se eu tenho a necessidade de que você preste, já que eu filtro todas as informações e eu somente deixo para você as mais relevantes, tenho a necessidade de que você dê atenção para ela, para conseguir te ajudar. Eu tenho a necessidade de fluir em te ajudar. Sim. Né? Por isso eu queria te pedir que cada vez que você veja um e-mail, coloque como prioridade, porque será uma prioridade mesmo. Porque será uma prioridade. Então, o que acontece? O último passo, ele foi um pedido específico. A gente sempre acha que tudo é óbvio, mas é óbvio que eu estou para ajudar, é óbvio que eu mando e-mails importantes, porque óbvio que eu já filtrei, óbvio que ele deveria me responder. Não. Às vezes a gente precisa mesmo dizer, eu preciso que cada vez que você veja meu e-mail, você abra e preste atenção neles. Porque eles com certeza serão importantes. Eu me comprometo, ainda para ficar assim, eu me comprometo que só enviarei e-mails importantes. Entende? Aí então, já deixou top. Exatamente. Então, coloque isso em prática. A parte mais difícil disso é você enxergar seus sentimentos. E isso é uma forma de meditação. Quando você observa o que você está sentindo nesse momento, você está no passado, no presente e no futuro. No presente. Meditação é voltar-se para dentro, é se conectar com o presente. E para isso você precisa conhecer o que acontece dentro de você em determinadas situações. Você está ouvindo um esporro dele. Você tem que perceber o que você sente para conseguir se comunicar de maneira vulnerável. Exatamente, exatamente. E muitas pessoas tomam atitudes na hora, impensadas, né? Então isso é muito importante, a gente parar, respirar e fazer uma meditação, né? Se conectar com você mesmo. Eu vejo meditação muito mito, assim, né? Porque é aquela meditação que você senta e faz. Exatamente. E depois que eu te conheci, eu descobri que não é nada disso. Na verdade, é também isso. Mas exato. Não necessariamente só isso. E o pessoal não faz porque realmente acha porque é muito ansioso, não vai conseguir ficar quieto, mas é exatamente para essas pessoas. Exatamente. Assim, já se prega muito sobre uma meditação mística, né? E tem muitas pessoas ensinando sobre isso, e muitas pessoas atingidas e sendo transformadas através disso. Mas tem pessoas tipo eu, ansiosas, proativas, resultados que vêm na correria, tipo meus clientes, né? Tipo meus alunos, eles vão lá, meu Deus, como assim? Você tem que lidar com você mesma e também com o externo, né? Exatamente. Com os seus clientes, enfim. Então... E a meditação que eu ensino, que eu gosto, e que vamos dizer que houve uma brecha assim, muito grande de pessoas que não estão sendo atingidas pelo poder de transformação da meditação, exatamente porque acreditam que meditação é para pessoas calmas. Mas acreditam que tipo, as mais beneficiadas são as ansiosas. Sim. Né? E é possível meditar de uma maneira ativa. Então, por exemplo, no momento que você está presente aqui, percebe que está frio, olha para sua mão e mexe para ela assim como você fez há mais ou menos 15 segundos. Aí você pensa assim, você percebe isso é uma meditação.
No momento de você perceber que o teu coração acelerou, porque Olha tá só. nervosa diante de vai dizer aquela fala que você aprendeu hoje, né? Vai dizer você amanhã para seu chefe, você vai começar a perceber os batimentos do seu coração, sua respiração cortada. Meu Deus, será que vai dar certo? Ai, se eu perco o emprego por causa dessa tarde. Você vai sentir os batimentos acelerando. Olhar pra ele. Olha a mãozinha, vou te mostrar. Aqui tá frio. Se você olhar para os seus batimentos do coração e você se acalmar só com isso, você já está meditando. Você não precisa de sala branca com velas. Aqui não tem nada de sala branca, cheio de quadros artísticos. Então você não precisa disso para meditar. É estar presente, conectada com você mesmo, conectado com você mesmo. E assim você vai se tornar uma pessoa muito mais no equilíbrio, muito mais em ser e fazer. Essa comunicação somente já diz quem você é, ao dizer do que você está sentindo. Você é este momento. Então, este momento tem o quê? Sentimentos, pensamentos, tem meu corpo, o presente, tem que estar o tempo todo conectado. Não se deixe abduzir pelas demandas, se perdendo a si mesma. Você pode entrar nisso e mergulhar na solução de problemas sem deixar de que a sua própria vida e seu mundo interior se torne um problema futuro para você. Sim. Porque no momento você não vai conhecer nada sobre ele se deixar de lado. É verdade. E assim, as pessoas falam, mas é difícil, e isso cria um bloqueio, né? O que é difícil, não vou conseguir, não sei o quê, mas tem técnicas, né? Isso que você acabou de falar. Que nem no almoço, comer, almoçar e sentir a comida, né? São técnicas que a gente vai se conectando e é tudo prático, né? A gente repetição, a gente tem que fazer já com a mentalidade ali, com o pensamento voltado para o presente. Sim. E isso assim pode ser aplicado assim em diversas áreas da sua vida. E fácil, né? Não é difícil, entende? Tem passo para isso. Vou te dar assim, só para que não fique apenas um exemplo, né? E possa ser muito mais fácil de ir, porque eu quero que você saia daqui já sabendo como aplicar. Ai, pronto, vou ter que fazer agora o curso da Bianca falou para poder aprender esse nível. Não é super fácil, são 4 passos só. Descrição, sentimento, necessidade e pedido. E vamos fazer mais um exemplo, só para que fique muito mais fácil se já saia daqui fazendo. Vou dar 2 exemplos, na verdade. Um fora do trabalho e um outro dentro do trabalho novamente, para você perceber os efeitos, tá? Então vou te dar, vamos fazer mais um da secretária. E eu faço um exemplo que você pode fazer com... Tem secretários também, né? Não tem? Porque secretário... Sim, secretários também. Sim, secretário. A maioria é secretário. Eu falando secretária, mas você tá aqui, tá? Também. Ok. Então vamos fazer mais uma demanda, por exemplo. O que a secretária gostaria também de outra coisa que gostaria de comunicar, seja para chefe, seja para outra pessoa, independente. Eu vejo muitas situações que requerem reconhecimento. Porque nós somos consideradas super-heroínas, né? E não somos... muitas vezes as meninas reclamam, os profissionais, né? Não excluindo os homens, que não são reconhecidas ou reconhecidos pelos trabalhos, pelas realizações, por estar ali todos os dias, facilitando a vida de todo mundo, e que só veem os defeitos. Porque realmente nós não somos robôs, nós erramos, e um errinho torna um caos, assim, torna uma tempestade num copo d'água que o chefe faz e que você nunca recebe um obrigado, mas sim um chamado, um sermão, né, por alguma coisa que você fez uma vírgulazinha errada ali no dia, enfim, não vê o todo, entendeu? Entendi. Ótimo não, na verdade ótimo, já tenho informação para essa situação não é ótima, ok. Então vamos assim, é muito importante para a gente aplicar esses 4 passos, a gente pegar uma situação específica. Então, fala uma situação específica do passado que tenha acontecido com você, uma situação específica, para a gente se ancorar essa situação. Porque o primeiro passo, descrição, a gente tem que descrever os fatos sem nenhum julgamento e exatamente como aconteceu. Então, conta uma situação específica que já te aconteceu no passado. Vamos lá, eu trabalhava num... Não diga não, num escritório. Isso. E que eu tinha um chefe muito difícil. Sim. Com uma personalidade muito, muito difícil.
não tive nenhum tipo de problema com relação a isso, mas e nessa soma besta que eu errei, ele já mandou um e-mail e me ligou e depois falou pessoalmente comigo, dando um sermão mesmo, falando que isso é inadmissível, enfim, me senti um lixo, entendeu? Por esse erro eu me senti um profissional totalmente, como é que fala? Sem capacidade nenhuma. Isso. Entendi. E isso deve ser uma coisa assim comum, né? De você resolver tantos problemas, erra uma coisinha e expor. Exato. Né? E nunca fala obrigado, né? Muito obrigado pela sua ajuda, assim, você fez um negócio muito legal, você fez uma coisa diferente, que otimizou isso, otimizou aquilo. Não. Ótimo, tá. Perfeito exemplo, né? Já estão chorando aí lá. Muitas devem estar reconhecendo. Vamos solucionar isso agora mesmo. Deixar aqui o chefe comendo na mão amanhã. Vamos lá, os 4 passos: descrição, sentimento, honestidade e pedido. A descrição, eu tenho alguns dados do que você me disse, mas eu vou colocar um suposto acontecimento, dia, horário e tudo mais, né? Ok. Então vamos pensar. Ok. Primeiro passo, descrição. Vamos pensar que foi na segunda-feira passada e eu errei vamos lá, começa, receta. Querido chefe, amado chefe, você me contratou há 6 meses atrás para me dedicar nas funções como secretária executiva, né, das funções da empresa. Algumas outras atividades foram incluídas no meu script ao longo destes meses para facilitar o seu dia a dia, incluindo os pagamentos para os funcionários da sua casa, que são atividades da sua vida pessoal. E quando você me disse para fazer isso, eu concordei e não refutei ao respeito. Sim. Ontem, há 2 dias atrás, eu fiz eu errei no cálculo de uma das empregadas da sua casa. E após isso eu recebi um e-mail, uma ligação e tive uma reunião com você, na qual você me disse, entre outras coisas, que isso era um erro inadmissível. Até ali, descrição, eu não fiz nenhum julgamento. Eu apenas descrevi todos os pontos relevantes que poderiam posicionar, porque às vezes a gente fala o que a gente sente e a pessoa não entende do que a gente está falando, mas o que eu fiz, mas então não estou entendendo por que você está agindo assim. A gente tem que colocar o panorama do que aconteceu resumidamente e apenas das coisas que ele sabe e eu sei. Então aqui não cabe, eu achei muito ruim você fazer isso, é um julgamento, não. Somente descrições. Né? Pronto, descrição feita. Após essa reunião, esse e-mail reunião, e-mail, ligação, eu me senti, qual foi o sentimento? Sem julgamento, não sei se você aprendeu, Bia. Sentimentos. Eu me senti impotente. Me senti muito chateada, é uma emoção? Sim, chateada, isso, porque não é que ele fez, você que está sentindo, chateada. Chateada. Impotente, chateada, tem outro sentimento? E vontade de te matar. Isso não conta. Isso já é o pedido. Isso é uma ação. Exato. Impotente, chateada. E deu a campainha, acho que o chefe foi. O chefe ouviu. Ai, meu Deus, vamos parar. Impotente, chateada. Esses 2 sentimentos seriam os que mais escrevi. Vamos falar. Impotente e chateada. Ótimo, perfeito. E teve esse sentimento porque você tinha que necessidade que não foi atendida. Você tinha que necessidade diante de toda essa situação que tinha acontecido. Vamos lá, são 2 sentimentos. Às vezes são 2 necessidades diferentes. Sim. Então, vamos dizer que sentiu primeiro impotente. Por que motivo? Que necessidade não foi atendida? Porque eu senti que meu trabalho foi reduzido àquilo. Todo o meu trabalho, meu histórico de performance e desenvolvimento, enfim, foi reduzido a isso.
Tá, então vamos pensar assim, você está dizendo o pensamento que você teve para sentir isso, mas não disse a necessidade. A necessidade. Isso, tá, o que sim, você sim. necessitava que acontecesse para você não se sentir impotente? Sim, um reconhecimento, porque uma empatia, né? Se colocar no meu lugar e entender, ok, você apenas pontuar para que isso não se repita, né? Mas não de forma grosseira. Isso, então você tinha necessidade de que ele pudesse Fosse mais paciente. de que ele pudesse, além de enxergar esse erro que aconteceu, pudesse também enxergar para todos os acertos que você tinha feito, porque você tinha necessidade de reconhecimento. De reconhecimento. Ok, Isso. ótimo. Isso pelo fato de você se sentir impotente. E chateada, sentiu por quê? Pela forma como ele tratou. Como ele tratou. E você tinha que necessidade que acontecesse? Também de reconhecimento. E que ele pudesse falar de uma maneira muito mais sutil. Sutil sobre o que aconteceu. Qual o pedido que você faria para ele específico diante disso? Gostaria que ele pensasse mais sobre a forma de como lidar com os erros, né? E ser mais empático, se colocar no lugar dos outros, se colocar no meu lugar e saber, enfim, saber lidar com esses tipos de erros, assim. Como que eu poderia colocar? Isso, um pedido específico. Você fosse mais cauteloso com as suas palavras e mais paciente. É difícil, né? É difícil, né? Ó, vou falar como fica até onde está e vai ficar muito mais fácil você fazer o pedido final. Olha só. Vamos lá, vai ver se eu lembro, né? Que eu nem lembro que eu coloquei dia, horário, pra isso. Tá, há 6 meses atrás, eu iniciei um trabalho nesta empresa para lhe ajudar como secretária executiva. Isso quer dizer tratar todos os aspectos da empresa, jurídico, né? Ao decorrer dos meses, você foi listando no meu script algumas atividades obrigatórias relacionadas à sua vida pessoal, como o pagamento dos empregados, contador, etc. Eu não reclamei nada a respeito disso, eu aceitei essas novas funções. Porque nesse momento a intenção não entra, só descrição, tá? Tá, novas funções. 2 dias atrás, eu errei na soma de um dos pagamentos da sua empregada de casa. E você me mandou um e-mail, me fez uma ligação e tivemos uma reunião na qual você, nos 3 momentos e das 3 formas, você me disse que era um erro inadmissível, né? E que foi uma atitude incompetente. Diante de toda a situação, eu me sinto impotente e chateada, pois eu tenho a necessidade que não apenas você enxergue os meus erros, mas que pudesse enxergar também os meus acertos. Eu tenho a necessidade de que você reconheça o quanto tenho ajudado até este momento, e por isso queria lhe pedir que... para começar... que pensasse melhor nas suas palavras na hora de constatar um erro, e que refletisse se isso é realmente imprescindível na minha função realizar isso, sendo que eu estou facilitando a sua rotina, e não fazendo algo obrigatório da minha função. Fechou. É isso mesmo. E esse é o pedido. Ficou muito mais fácil, né? Amanhã você tem 2 conversas marcadas. Perfeito. Né? E mostrou seus sentimentos sem atacar, sem ser violento, porém dizendo exatamente o que você sente, precisa ou seja, o que você sente, precisa e pede. Específico. Sentimento, claro. necessidade e pedido. Isso, você começa com a descrição sem julgamento.
sentimento, Sentimento. raiva, tristeza, impotência, né? Necessidade, o que você precisa que aconteça para não sentir aquilo e o pedido específico. Aí seria ótimo. E agora, para terminar no bônus, uma aplicação de como você pode fazer, por exemplo, com o seu filho. Vou dizer um exemplo de como eu fiz com meu filho, que deixava as meias jogadas por todo canto da casa. Gente, comunicação não funciona, não violenta funciona com o filho, uma maravilha. Quero muito saber como você fez essa comunicação. Olha só. Deixa jogada a meia por tudo quanto é lado, né? Aí eu falo assim pra ele, filho, nessa semana foi a terceira vez que eu tenho dito pra você deixar suas meias na roupa suja. E mais uma vez estou encontrando ela atrás do guarda-roupa. Né? Diante disso, eu me sinto frustrada, pois eu tenho a necessidade de que eu tenho a necessidade de não termos mais esse tipo de discussões por causa das meias. Me sinto triste, pois eu tenho a necessidade de que você me ouça e a gente não entra em discussão. Sim. E eu, por isso, queria te pedir que você colocasse as suas meias exatamente nessa caixinha branca que está do lado do banheiro. Pode ser dessa maneira? Aí, nunca mais houve meia jogada. Do que ser, moleque, eu já te disse. Não, eu sinto, eu preciso, você poderia fazer tal coisa? Perfeito. Descrição. Então, pode aplicar em qualquer hora e em qualquer lugar. E se você quiser receber mais dicas, acompanhar meu trabalho... Fala um pouco dos seus cursos. Claro. Por favor, fala um pouco fala do seu blog, que você tem um blog, do seu site. Ótimo. O nome do meu site é muito criativo, é tarniamujica.com. Tá? Mujica com J, isso. Com J, isso. Tarnia Mujica aqui. Olha só, para complicar a edição vai aparecer aqui, ó. Se em algum lugar dessa tela, adorei. Né? Então, aí você pode ver datas para os próximos cursos, blog, algumas coisas, sei lá, palestra. Devo ter no site alguma palestra para você poder acessar, ver gratuitamente também. Tenho diversos programas e cursos. Tem um curso, uma imersão de 2 dias que chama-se Meditation. Eu estou louca para fazer. Você vai fazer. Aí, ele de 2 dias, você aprende a meditar em qualquer hora e em qualquer lugar, enquanto caminha, enquanto fala, enquanto come, enquanto faz exercícios. Ele realmente, assim, transforma a tua vida radicalmente. E também tem alguns cursos online, áudio, não sei em que época vai aparecer este vídeo, então não sei o que estarei fazendo no momento, mas em tarniamujica.com, cadastra seu e-mail para receber dicas exclusivas, saber as próximas turmas. E assim, nós podemos conhecer mais e eu vou ser muito grata, assim, a Bianca, de que através dela eu possa contribuir para ajudar a transformar a sua vida. Muito obrigada. Que obrigada. Adorei. Ótimo, fechou. Bom, muito obrigada por tê-lo aqui. Eu adorei essa conversa com a Tânia. Espero que você tenha aprendido muitas coisas hoje e até a próxima. Muito obrigada.